Todos encontraram? Nós não iremos fazer a leitura do capítulo, nós iremos meditar nele todo, mas a proporção que formos desenvolvendo a argumentação acerca do conteúdo que é trabalhado aqui, nós iremos fazer a leitura. Todo mundo com a sua Bíblia aberta, nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu só peço que antes você curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez nós iremos falar contigo ou ouvir a tua voz, sendo ministrado aos nossos corações através da tua palavra. Queremos pedir a tua graça sobre nós, o teu favor, e que a tua palavra nesta noite, ela possa impactar os nossos corações, de tal forma que as nossas vidas sejam transformadas para a glória do teu santo nome. Abra o nosso entendimento, abra a nossa visão, abra os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos entender a tua palavra, enxergar as maravilhas da tua lei e ouvir a tua voz. Que o nosso coração possa ser, ó Deus, preparado para receber a semente da tua palavra e que os nossos sentimentos e toda a nossa motivação possa estar inclinada à tua palavra. Seja glorificado nesse lugar, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Temos falado que o livro de Atos dos Apóstolos, ele trata da expansão do reino de Deus. E temos dito que o reino de Deus, ele seria expandido a partir de muitos levantes ou muitos obstáculos. Nós já vimos aqui o obstáculo da perseguição. No capítulo 4, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles vão ao templo e ali tem um paralítico e eles levam o reino de Deus até aquele homem. As autoridades, elas não gostam daquilo que foi feito, né? Se sentem ameaçadas e proíbem os apóstolos de continuarem a pregar o evangelho. Nós temos no capítulo 6, né, agora todos os apóstolos sendo perseguidos e proibidos de falar desse evangelho. No capítulo de número 8, toda a igreja é perseguida por causa do evangelho e por causa da missão que Deus tinha dado a ela de ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E não somente essas barreiras externas, mas lá no capítulo de número 6 nós temos problema interno dentro da igreja que de alguma forma parou por um momento o avanço desse reino. Quando os apóstolos descuidaram em pregar o evangelho, ensinar o evangelho, houve confusão dentro da igreja. E o projeto de alguma forma ele foi por um momento parado, né, estacionado. Nós temos também, vimos no capítulo de número 9, a enfermidade como uma tentativa de obstáculo para que o reino de Deus fosse adiante, né? Nós temos o caso de Enéas e também a morte como uma tentativa de obstáculo para parar o reino de Deus. Mas nada disto, de fato, teve êxito. O reino de Deus, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às proibições, mesmo em meio às enfermidades e mortes, esse reino foi adiante, esse reino ele foi avante, porque o próprio rei tinha dado ou feito uma promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. É interessante porque quando chegamos aqui no capítulo de número 10, nós temos mais um obstáculo que se levanta para tentar parar ou barrar o avanço do reino de Deus, o avanço desse reino maravilhoso. E talvez
esta seja a principal barreira que se levantou no meio da igreja, que era a barreira étnica, a barreira nacionalista, a barreira cultural, que os apóstolos por muito tempo tentaram não cumprir o projeto no fato de não querer ir até os gentios. Eles tinham problemas com isto. Todos os judeus, na verdade, tinham problemas com essa questão cultural, com essa questão étnica. Só para que vocês tenham uma ideia de como isso era tão sério, um judeu, de forma alguma, aceitava um gentio entrar na sua casa. Um judeu não entrava na casa de um gentio. Um judeu, ele não comeria uma comida feita por um gentio. Só para que vocês tenham a ideia de como a coisa era séria, os judeus diziam o seguinte: se você estiver andando pela rua e ver uma gentílica, tendo um filho, você não pode ajudá-la ter filho. Por quê? Porque se você ajudá-la a ter um filho, você está ajudando ou colaborando para que mais um imundo venha ao mundo, para que mais um impuro venha ao mundo, para mais um transgressor da lei venha ao mundo. E era mais ou menos estas as barreiras que existiam, e muitas outras. Mas o projeto do rei era que esse reino chegasse até os confins da terra, que esse projeto maravilhoso de expansão do seu reino atingisse também os gentios. E o apóstolo Pedro era quem tinha sido escolhido por Deus para levar esse evangelho, ou para abrir a porta do reino até os gentios. Não sei se vocês lembram, quando, certa ocasião, o Senhor Jesus estava com os seus discípulos, e ele pergunta aos seus discípulos: o que a multidão está falando ao meu respeito? O que o povo está dizendo quem eu sou? Um diz: eles estão dizendo que tu é profeta, outros estão dizendo que tu é Elias, outros estão dizendo aqui que tu é João Batista, E Jesus diz assim: e vocês, o que vocês dizem quem eu sou? Pedro diz assim: olha, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus diz assim: olha, tu és bem-aventurado, tu és feliz, porque o Senhor te revelou quem eu sou. Te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei a chave do reino. E essa chave é exatamente o evangelho, que é a porta de entrada para o reino de Deus. Pedro usa essa chave lá no dia de Pentecostes, capítulo 2, quando ele prega o evangelho ali, e a multidão de judeus que estavam ali visitando Jerusalém pelo dia do Pentecostes aceitam a Jesus. Pedro depois vai usar essa chave lá em Samaria, e muitas pessoas vêm ou entram ao reino. Pedro usa essa chave na região da Galileia, e agora Pedro vai usar essa chave na região de Cafarnaum, onde era uma cidade que predominantemente viviam gentios ali. Ele vai usar essa chave para os gentios. E é exatamente isso que o capítulo de número 10 vai nos falar. Esse reino chegando até os gentios, esse reino sendo apresentado a um homem que foi o primeiro gentio de fato a entrar no reino de Deus, por nome Cornélio. Do versículo 1 ao versículo de número 2, aí do capítulo 10, nós temos exatamente a apresentação desse gentio, que é o Cornélio. Do versículo 3 até o versículo de número 7, nós temos uma intervenção divina mostrando o que Cornélio deveria fazer para que ele se encontrasse com esse reino. Do versículo de número 9 até o versículo de número 22, nós temos Deus convencendo Pedro a passar por essa barreira de nacionalidade, essa barreira cultural. Deus, de alguma forma, convencendo Pedro de romper com seus preconceitos e ir até os gentios levar
este reino maravilhoso. Do versículo 23 ao versículo de número 33, nós temos exatamente Pedro chegando até a casa de Cornélio e tendo o primeiro contato com esse gentio e já quebrando algumas barreiras. Do versículo 34 até o versículo de número 43, nós temos aqui Pedro abrindo a porta do reino, quando ele prega a mensagem do evangelho. E do versículo 44 até o 48, nós temos aqui Pedro sendo surpreendido quando o reino de Deus vem e invade ali a casa daquele gentio por nome Cornélio. Então nós iremos verificar cada ponto deste e analisar como Deus está movendo o seu reino em direção aos gentios. Por mais que o apóstolo Paulo seja o apóstolo que vai de fato levar esse reino à expansão no mundo gentílico, mas Pedro era quem tinha sido escolhido por Deus para abrir esse reino para aquele povo, né? Então vamos lá, versículo de número 1 e 2, nós temos aí a apresentação do gentio Cornélio. Olha o que o texto diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Ele era centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente ao Senhor. Nós temos aqui 3 informações acerca de Cornélio, né? Onde ele morava, né, em Cesareia, que era uma cidade portuária, uma cidade onde existia uma base militar do Império Romano, do exército romano, e era uma cidade onde muitos gentios habitavam. Essa cidade tinha esse nome porque Herodes o Grande tinha feito uma homenagem ao imperador, né, Augusto César. E ele era um centurião. O exército romano ele era basicamente dividido em legiões. Essas legiões, a legião que era composta por 6.000 homens, era dividida em cortes, né? E cada corte era dividido em centúrias. E as centúrias eram compostas por 100 soldados e Cornélio era um líder destes 100 homens, que era praticamente a base de todo o exército. Então era um homem muito importante, um homem que tinha autoridade, como o próprio texto vai dizer mais lá na frente, era respeitado por todos, né? E o ponto mais importante acerca de Cornélio que nos é oferecido aqui é que ele e sua família eram religiosos e tementes a Deus. Esse era um termo técnico para alguém que, mesmo sendo gentil, tinha cansado de suas tradições, tinha cansado de seguir os seus deuses, tinham cansado de todo o ritualismo morto das religiões pagãs e tinha, de alguma forma, sentido uma inclinação, né, uma admiração para a fé judaica e as tradições judaicas. E é isso mesmo que o texto vai nos dizer, porque ele dava esmolas e também era temente a Deus, né? Porque ele orava ao Senhor continuamente, né? Ele dava esmolas e orava ao Senhor. E isso representa exatamente o costume farisaico, né? Que era de dar esmolas, de buscar orar, de cumprir todo o ritual religioso judaico. E assim também Cornélio vivia. Mas, mesmo vivendo desta forma, cumprindo as suas obrigações enquanto religioso, mesmo dando esmolas, mesmo orando ao Senhor, este homem ainda não tinha um encontro com o Senhor. Ele não era parte do reino de Deus. E o Senhor, então, vai escolhê-lo e não somente escolher, mas o Senhor vai dar orientações para que ele pudesse ser alvo desse reino, ou encontrar com esse reino. Observe aí o versículo de número 3. A Bíblia vai mostrar exatamente esse momento. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram
como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couros, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou para Jope. O Senhor manda um anjo para dar um comando a Cornélio. Qual era o comando? Vai procurar Pedro. Por quê? Porque Pedro é aquele que tem a chave do reino. Pedro é aquele que pode te levar a um encontro real comigo e desfrutar desse reino maravilhoso. E Cornélio, então, obedece isso. Obedece esse comando e manda os seus oficiais, os seus soldados e empregados atrás de Pedro, que estava em Jope. Lembra de quarta-feira passada, Pedro em Jope, ele vai orar e ali uma mulher por nome Dorcas ou Tabita, ela ressuscita, e Pedro passa uns dias ali com os irmãos, discipulando aqueles irmãos, e Pedro está lá em Jope. Jope ficava aproximadamente 50 quilômetros aqui de Cesareia, e era algo, demorava mais de um dia de caminhada, Então ele manda atrás de Pedro, e Pedro lá em Jope é tratado por Deus para poder ir até Cesareia, abrir a porta desse reino para esse homem gentil. Enquanto Pedro está ali na casa desse Simão, curtidor, o Senhor vai também se revelar a ele e mostrar aquilo que ele deveria fazer. Olha aí para a sua Bíblia, versículo de número 9, nós temos exatamente esse momento. Olha só o que o texto diz. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, ou seja, os servos de Cornélio, e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, e tendo fome queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada. Caiu em êxtase, viu o céu aberto, e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chames impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta, perguntando se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos por parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todos o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Então, o Senhor aqui, nessa divisão, vai tratar com Pedro, mostrando uma visão de toda sorte de animais imundos, e mandando que Pedro comesse isso. Isso aqui faz referência ao capítulo 11 de Levítico, quando o Senhor traz ou dá uma dieta a Israel, onde Israel não poderia comer nenhum tipo desses animais que foram considerados imundos. O Senhor divide os animais em 2 categorias, aqueles que são puros e aqueles que são imundos, e permite que Israel coma somente aqueles que são puros, fazendo com que todas as outras nações na terra que comessem os outros animais se tornassem imundas, impuras,
e Israel fosse diferente. Esse era o primeiro motivo. O segundo motivo, se você for analisar esses animais que são considerados imundos, vocês vão perceber que por trás de cada animal existe uma característica, e essa característica ela é contrária ao caráter do próprio Deus. Por exemplo, um dos animais que são considerados aqui imundos é o porco. O porco não poderia ser comido por um judeu. Por quê? Porque como característica o porco, ele se sente bem na lama, ele se sente bem na sujeira, e isso aponta para a questão do pecado, para a imundícia, né? Outro animal que não poderia ser comido, por exemplo, o coelho, era um animal considerado imundo. Mas por que o coelho era considerado imundo? Porque o coelho é um animal que, como característica, ele tem a timidez, ele é tímido. E aquele que tem o Espírito do Senhor não tem um espírito de timidez, mas um espírito de ousadia. Então, todas essas características apontavam para o caráter contrário a Deus. E quando alguém comia aquele animal, ele se transformava em imundo, né? Ele era alguém que era impuro e, consequentemente, não tinha uma aliança com Deus. Israel tinha a dieta dada por Deus para que as outras nações, ao olharem para Israel, desejassem ser igual a elas, ser semelhante a eles, não sendo impuro, mas sendo puro, e tivesse um relacionamento com o Senhor. Então, quando Pedro tem a visão de todos esses animais impuros, ele tem a ideia de que aquele lençol com aqueles animais representavam exatamente os gentios, que eram considerados impuros. Mas o Senhor está dizendo, mata e come. E ele está dizendo, não, eu jamais fiz isso, não é agora que eu vou fazer. Eles são impuros. E o Senhor então repreende Pedro. Não chame de impuro aquilo que eu já santifiquei. Não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Pedro começava a entender que essa barreira de nacionalidade, essa barreira cultural, essa barreira étnica, ela estava sendo rompida pelo próprio Deus. Ela estava sendo tirada pelo próprio Deus. E Deus queria que o seu reino, de fato, fosse um reino universal, onde pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações pertencessem a Ele. Os discípulos e os judeus ainda não tinham entendido isto, mas o Senhor vai e revela isso a Pedro. E Pedro, uma vez entendendo isto, ele vai até a casa de Cornélio. No versículo de número 23 até o versículo de número 33, nós temos exatamente Pedro indo à casa de Cornélio e tendo o primeiro contato com ele, e algumas barreiras já são quebradas aqui, mas Pedro não deixa de mostrar a sua insatisfação por estar ali na casa de um gentil. Vamos ler o texto, olha o que o texto diz. Versículo de número 23. Pedro convidou-os a entrar e hospedou. A primeira barreira aqui está sendo quebrada, porque Pedro convida um gentil para entrar na casa, coisa que os judeus não faziam. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio o esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Olha, perceba como Cornélio, mesmo sendo um religioso, mesmo fazendo oração, ele estava sem comando, ele estava sem norte, ele não estava nem sabendo o que estava fazendo. Ele sabia que aquela sua vida estava errada, mas ele adorava ou buscava um Deus que ele não tinha ainda contato, ele ainda não conhecia. Tanto é que quando Pedro chega, ele se prostra e adora Pedro, né? Então, olha o que Pedro fala, versículo de número 26. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como vocês. Versículo 27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunida muitas pessoas. Mais uma barreira quebrada, Pedro entra na casa de um gentil agora. Mas olha o que Pedro vai falar no versículo de número 28. Eu lhes disse: vocês sabem muito bem
que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Pedro, ele entende que aquela revelação era Deus quebrando todas as barreiras de nacionalidade, quebrando todo o preconceito judaico. E agora ele estava, como o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 2 de Efésios, tirando um muro que separava judeus e gentios, né? Versículo de número 29. Por isso, quando eu fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês mandaram buscar-me? Versículo 30, versículo de número 33, Cornélio vai contar toda a experiência que Deus mandou, né, que a gente já viu. Aí versículo de número 34, Pedro, depois que Cornélio conta essa experiência, ele chega a uma conclusão. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todos aqueles que teme e faz o que é justo. Pedro chega a essa conclusão, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Agora entenda, dentro de um contexto nacional, de nacionalidade, não é individual. Deus não faz acepção de pessoa. Qual é o contexto? Ele não faz distinção entre judeus e gentios, entre judeus e gregos, entre judeus e brasileiros, entre judeus e americanos. Aonde estiver uma pessoa em qualquer nacionalidade que tema o Senhor, invoca o nome do Senhor, esse faz parte do seu reino. É isso que o Senhor está dizendo. Então, a partir daqui, Pedro começa a pregar o evangelho. Do versículo de número 36 até o versículo de número 43, Pedro vai pregar o evangelho. Pedro vai dizer que Deus enviou o seu filho Jesus. Pedro vai dizer que este Jesus foi morto no madeiro, mas no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Pedro vai dizer que agora ele dá testemunho, porque ele foi uma testemunha ocular desse Cristo, e todos aqueles que creem nesse Jesus terão o perdão dos seus pecados mediante o nome do Senhor. Pedro prega o evangelho, e quando Pedro prega o evangelho, olha a surpresa de Pedro, versículo de número 44. Então Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois ouviam falar em línguas, exaltando a Deus. O gentio tem a mesma experiência de Atos 2, do Pentecostes. Lá no Atos 2, enquanto os apóstolos estavam ali reunidos no cenáculo, o Espírito Santo veio sobre eles. Deus unge a Cristo, o cabeça. Essa unção desce sobre o corpo, a igreja que estava ali no cenáculo, e eles são cheios do Espírito Santo e em outras línguas anunciam a grandeza de Deus. O que está acontecendo aqui é que estes irmãos gentios, eles estão sendo trazidos para a igreja, trazidos para o corpo, trazidos para o reino, e têm a mesma experiência, são cheios do Espírito Santo e anunciam a grandeza de Deus. Depois disso, Pedro simplesmente vai externar isto a partir do batismo em águas. O que Jesus está fazendo aqui, ensinando, queridos, no capítulo de número 10? Em primeiro lugar, Jesus está quebrando tudo quanto é tipo de barreira de nacionalidade, de etnia, de barreiras culturais. Até então, os judeus achavam que somente eles eram povo de Deus, somente eles eram detentores do reino de Deus, somente eles tinham a intimidade com Deus. Agora, o Senhor está mostrando que não. Que pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações todas, que de fato são escolhidas por Deus e são levadas por Deus à experiência do Pentecoste, à experiência do Cristo neles, a partir da mensagem do Evangelho,
fazem parte desse reino maravilhoso. Isso diz respeito a você. Você é um gentio, eu sou um gentio. Se Deus, na sua infinita graça, não tivesse trazido o seu reino e fizesse o que Ele fez, até hoje nós estaríamos de fora. Mas o Senhor nos trouxe para perto dEle, mediante o Evangelho maravilhoso de Cristo Jesus. Hoje nós pertencemos a esse rei, nós pertencemos a esse reino, porque um dia o Senhor, assim como Ele fez com Cornélio, nos escolheu e nos impulsionou, através do comando desse próprio Espírito Santo, a ir no lugar certo, diante da pessoa certa, que nos pregasse a mensagem do Evangelho. E essa mensagem foi tão impactante nas nossas vidas, que nós cremos, nós nos confessamos os nossos pecados e reconhecemos diante desse Senhor. E hoje nós pertencemos à família de Deus, fazemos parte desse povo maravilhoso. O que o Senhor nos ensina mais aqui, queridos? Essa segunda lição é uma lição que eu quero aplicar para vocês aqui nessa noite. O Senhor nos ensina nesse texto que é possível ser religioso, é possível ser temente a Deus e mesmo assim não participar do seu reino. Cornélio era um homem religioso, um homem temente a Deus. Cornélio era um homem que dava esmolas, Cornélio era um homem que fazia orações, mas ele ainda não tinha tido uma experiência com o Senhor. É possível cumprir toda ação, todo ritual religioso e mesmo assim não ter experiência com Deus. É possível cantar, é possível pregar, é possível fazer barulho, fazer acontecer, é possível participar da ação social da igreja, é possível fazer parte da evangelização e mesmo assim não fazer parte do reino de Deus. Era isso que Cornélio vivia. E queridos, quando eu olho para a igreja, quando eu olho para o evangelicalismo brasileiro, eu percebo que existem muitas pessoas que estão vivendo a mesma experiência de Cornélio. Por qual motivo? O que faltava na vida de Cornélio era alguém que pregasse o verdadeiro evangelho para que ele tivesse um encontro com Jesus. Infelizmente, é isso que está faltando nos nossos dias, o verdadeiro evangelho. Se nós não tivermos o encontro, se nós não escutarmos, se nós não entendermos a essência do verdadeiro evangelho, nós não teremos condições de vivermos o reino de Deus. Sabe o que tem acontecido nos nossos dias? As pessoas têm transformado o evangelho em uma poesia. As pessoas têm transformado o evangelho em uma filosofia. As pessoas têm transformado o evangelho em um moralismo ou um legalismo. As pessoas têm feito do evangelho um conto de fadas. Ah, Deus é bom, Deus te ama, Deus cuida de você, Deus quer o melhor para a tua vida. Ah, o Senhor vai te abençoar, deixa eu fazer uma oração para Deus te abençoar aqui. Ah, Deus te ama tanto, sabe? As pessoas apresentam uma faceta do evangelho que não faz sentido se ele não for apresentado na íntegra, na essência. Apresentam essa parte de amor, de vida boa, de vida próspera, de riqueza, de facilidade. E ao mesmo tempo que apresentam isto, eles apresentam o padrão de vida que um evangélico vive. Ah, é esse Deus que te ama tanto, apresenta a pessoa. Ah, então eu quero esse Deus, eu quero enriquecer, eu quero enricar, eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero isso tudo. Aí depois que aceita assim, mas agora você tem que vestir assim, você tem que falar desse jeito, você tem que dar esmolas, você tem que dar oferta, você tem que falar uma linguagem diferente, você tem que se comportar diferente, você não pode mais viver como você vivia outrora. Era exatamente isso que Cornélio tinha. Ele percebeu que o estilo de vida que vivia era
não era coerente com o seu perfil, então ele olha no judaísmo um padrão de vida diferente, então ele aprende a viver como judeu. Ele busca viver como judeu. Ele busca praticar as mesmas coisas que os fariseus praticavam, dar esmolas e orar. Mas não era salvo. Não era cristão. Não vivia o reino de Deus. Deixa eu te falar aqui uma coisa, queridos. Escute isso aqui. Se você não entendeu ainda o Evangelho, você pode andar como crente, falar como crente, vestir como crente, se comportar toda a tua vida como cristão e mesmo assim não ser um cristão. Como eu tenho falado aqui muitas das vezes, você pode nascer dentro da igreja, viver dentro da igreja, cantar na igreja, criar os dentes dentro da igreja, cair os dentes dentro da igreja, morrer dentro da igreja, ser velado na igreja e acordar no inferno. Se você nunca teve contato com o verdadeiro evangelho. É por isso que a gente chega à conclusão de crente com 40 anos de crente, mas nunca foi transformado. 40 anos de crente, continua fofocando, falando mal, continua sem perdoar, continua, sabe? A capinha é de crente, mas o preconceito está lá, sabe? Lá dentro não é mudado. Fora até parece crente, mas lá dentro, na alma, não houve transformação. Porque somente o Evangelho é poder de Deus para transformar. É necessário uma experiência com o Senhor. E o Evangelho diz que todos nós, tanto judeu como gentios, Romanos 1, 2 e 3, todos nós somos pecadores, não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estamos em déficit. Todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Essa é a realidade do que o Evangelho fala. Eu não sou melhor do que um assassino. Eu não sou melhor do que uma prostituta. Eu não sou melhor do que qualquer outra pessoa que comete os maiores delitos dentro de uma moralidade estabelecida ou pré-estabelecida pela Constituição, até mesmo pela lei de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Você também não é. Se não for por Cristo, por meio do Evangelho, você que nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, nunca falou nada de errado, nunca fez nada de errado, vai para o mesmo inferno de alguém que sempre fez essas coisas. Entenda isso. Só pelo fato de você existir, a sua existência já é uma imundícia perante os olhos de Deus. É isso que Isaías vai falar. Entenda isso. Todos nós estamos nesse nível, ou nascemos nesse nível, nessa esfera. Todos nós seríamos julgados por Deus um dia e condenados ao inferno. O Evangelho vem trazendo uma solução para isso. Na morte e ressurreição de Cristo, o Senhor deu ou dá a todos os homens a possibilidade de se safar da ira do próprio Deus. Olha o amor de Deus. Ele nos amou tanto que, ao saber qual seria o nosso destino, Ele envia o seu Filho para morrer. E todos aqueles que crescem em Cristo teria a justiça dele imputada a nós.
Isso é evangelho. É crer na obra de Cristo. Crer no sacrifício de Cristo. E uma vez crendo nesse sacrifício, os meus pecados são perdoados. Não porque eu não sou pecador, não porque eu não cometo pecado, mas porque a justiça de Deus foi satisfeita na obra de Cristo. E quando eu creio em Jesus, lanço a minha vida a Jesus, eu sou salvo, eu sou perdoado e tenho o direito de vida eterna. Isso não me faz melhor do que ninguém. Isso só me faz alguém que foi alvo da misericórdia do Senhor. Quando eu entendo esse evangelho, que eu só sou o que sou por causa do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, e me lanço a uma experiência com Ele, de relacionamento com Ele, eu vou me orgulhar de quê? Eu vou achar que sou melhor, por quê? Eu não vou perdoar alguém que me ofende, porque se ele me perdoou. Percebe? Quando você entende o evangelho e de fato é conduzido por esse evangelho a uma experiência com Cristo, e esse Cristo em ti governa a tua vida, você vive a humildade, você vive a mansidão, você vive a experiência desse governo maravilhoso e da experiência dessa intimidade com o Senhor. E Ele mesmo chegou a dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprenda comigo. Você precisa entender isso, crente. Eu só terei, ou só viverei o verdadeiro evangelho, só terei a minha vida transformada de fato, na essência, quando eu entender esse evangelho e esse evangelho me impulsionar a experiência do Pentecoste, ou seja, a presença do próprio Deus dentro de mim, que vai mudar toda a minha vida e o meu comportamento de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, se você está aqui e percebe que o orgulho ainda existe, se você está aqui e percebe que o ódio ainda está aí, se você está aqui e percebe que o preconceito com tribos, línguas e nações está dentro de você ainda, se você está aqui e percebe que existem muitas coisas que não são compatíveis com o caráter de Deus, possivelmente você precisa de uma experiência com o Senhor, dentro, no interior. Quando eu digo para você o que você tem que fazer, e não mostro de onde deve vir essa mudança, eu estou conduzindo você à mesma experiência de vida de Cornélio, que aprendeu a ser judeu mesmo sendo gentil. Nada em sua vida pode ser uma atitude aprendida. Você não pode aprender a ser crente. Você não pode aprender a se comportar como crente. O cristão que é cristão, ele vive como cristão porque ele tem a experiência do Cristo nele. Você precisa de Cristo, você precisa de uma experiência com Ele todos os dias. Então eu quero te convidar a se colocar em pé nessa hora. E convidar você para abrir mão de todos os teus preconceitos, abrir mão de todas as tuas convicções, abrir mão daquilo que você tem tentado fazer e não tem conseguido. Porque é exatamente isto que você vai experimentar. Uma espécie de gangorra espiritual.
Uma semana você vai estar lá em cima achando que está o cara porque você conseguiu ser santo, abandonar tudo. Outra semana você está lá embaixo no pecado e frustrado, decepcionado porque não conseguiu mais fazer aquilo que você queria fazer. É exatamente isto que a religião vai propor a você, é exatamente isto que o legalismo e o moralismo vai propor a você. Não adianta essa vida, porque todo o teu esforço é em vão, todo o teu esforço não faz sentido. Deus não está querendo isso de você. Deus quer, Deus espera, a partir de um relacionamento com Ele, que você comece a ser governado por Ele. E quando você for governado por Ele, você vai viver segundo a sua vontade. Então tudo que você precisa é abrir o seu coração e dizer: Senhor, assim como foi lá no Pentecostes, assim como foi lá na casa de Cornélio, vem na minha vida. Vem com teu Espírito dentro de mim, mudando, moldando, purificando, tirando tudo aquilo que ainda é de mim mesmo. Venha tirar todos os meus desejos, todos os meus anseios, tudo aquilo que eu tenho como controle, e toma o comando da minha vida. Não permita que eu me transforme em um moralista, em um legalista. Não permita que eu me transforme em um religioso. Não permita que eu aprenda a ser um crente a partir de imitações de comportamento. Mas eu quero ser um cristão a partir de uma experiência contigo. Eu quero ser cristão, mas a partir de uma transformação que vem do interior. Quando o Senhor dominar todo o meu ser, quando o Senhor for tudo dentro de mim, onde nada em mim faça sentido a não ser a tua presença. Quando formos levados a essa experiência, queridos, nós iremos perceber que o perdão não é difícil, porque não sou eu quem vivo, mas é Ele quem vive em mim. Eu vou perceber que aquilo que outrora eu era animado em fazer, que não estava alinhado à vontade de Deus, já não faz mais sentido, porque o meu prazer estará nele, na presença dele, na companhia dele, na intimidade com ele, e ele conduzirá a minha vida para a sua glória, para o seu louvor. Faça essa oração nesse momento, curve a sua cabeça nessa hora. Eu vou te dar um minutinho para que você reflita sobre aquilo que foi falado aqui, que você peça perdão ao Senhor e seja sincero diante dEle, e Ele estará aqui, ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor, e Ele virá sobre a sua vida, e limpará todo o seu ser, e te levará a uma conformidade ao seu caráter. Ore ao Senhor nessa hora.